cultura da região de Pelotas, do estado do Rio Grande do Sul e também de outros estados do Brasil, através das parcerias estabelecidas com diversas instituições e profissionais ligados às mais diversas áreas de conhecimento. Mariana, ela possui graduação em artes plásticas, habilitação cerâmica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em arquitetura e urbanismo pela Faculdade Integrada do Instituto Ritter dos Reis, especialização em conservação e restauro de vitrais pelo Instituto Português do Patrimônio Arquitetônico e Arqueológico e mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Ela foi já parecerista do Ministério da Cultura e atualmente é presidente da Associação dos Conservadores Restauradores de Bens Culturais do Rio Grande do Sul, a ACOR-RS. Então, Mariana, te dou as boas-vindas a esse nosso encontro, a nossa segunda conversa em Conservação em Pauta. Agradeço muito por teres aceitado o nosso convite. E eu vou deixar para ti, agora eu vou retirar meu microfone e meu vídeo, e eu vou deixar para ti para tu começar a tua palestra. Seja bem-vinda, e contigo a palavra. Tá bem, muito obrigada, Andréa. Eu quero agradecer a todos presentes, virtualmente presentes. Eu quero agradecer tanto em nome pela COR, como a ACOR, né, como presidente e como Mariana, pelo convite. Para mim é uma situação bastante nova, essa situação virtual. Todos nós estamos passando por um período confuso. E também quero agradecer à PREC, né, ao FEPEL, ao projeto da PREC, esse projeto tão longe, tão perto, que ao mesmo tempo me parece um nome muito, muito apropriado, porque nesse momento a gente, ao mesmo tempo que a gente está tão longe dos que estão perto da gente, né, pelo distanciamento, toda essa questão virtual, assim, permite que a gente fique mais perto dos que estão mais longe. Então, eu vou iniciar a minha fala sobre conservação e restauração de vitrais, um estudo de caso. Vocês podem ampliar a tela, e eu não sei exatamente como vocês enxergam, mas, enfim, embaixo tem um sinalzinho de mais, onde a tela amplia, se vocês quiserem ter maior proximidade da imagem. Eu fico muito contente com as pessoas que estão na sala, muitos são pessoas muito queridas, e espero, então, corresponder à expectativa apresentando esse trabalho. O meu objetivo é tentar socializar um pouco essa área de conhecimento que é tão restrita, é pouco estudada no Brasil. Então, a minha ideia é apresentar esse trabalho que foi apresentado em 2016 na ANPAP, em colaboração com a conservadora Ellen Ferrandot, que hoje trabalha no Instituto Moreira Salles, e eu organizei a minha fala. Eu tenho aproximadamente uns 30 slides, a minha ideia é que a fala fique em torno dos 40 minutos, não mais que isso. E depois a gente, então, abre para perguntas, e eu vou gostar muito de poder responder as questões. Espero que tenham várias questões para poder responder. Então, eu organizei a minha fala em 4 pontos. Esses 2 primeiros são bem leves, como tem pessoas que são da área e outras talvez não tenham tanta familiaridade. A minha ideia é fazer primeiro uma breve definição do que é o vitral e quais são os elementos que estão na composição dele. Muito rapidamente, a contextualização do vitral histórico, né, tanto internacionalmente como no Brasil, e depois, sim, entrando mais no estudo de caso, as características do ateliê de procedência desse painel e o processo de tratamento. Então,
O vitral, na verdade, às vezes a gente confunde entre vitral e vidraça e não um mais importante que o outro. Não existem vidraças de grande qualidade. O que está na gênese do vitral é basicamente a técnica, ou seja, é o processo de produção. O vitral é considerado, então, são vidros cortados, né? Eles podem ser pintados ou não, podem ser coloridos na massa ou não, que são justapostos e são, a partir dessas calhas de chumbo, que tem vários perfis, são montados, depois são soldados os pontos e calafetados para que haja impermeabilização. Então, essas são alguns tipos de perfis de calha, né, de chumbo. Aqui a gente tem bem no centro a alma, e essa se chama aba, e aí pode-se ter de vários formatos e vários tamanhos. O que também vale a pena mencionar é que o vitral, nem todo vitral é uma obra de arte, não é o fato de ser um vitral que é uma obra de arte, e sim, o vitral é mais vinculado, então, ao que eu disse, à técnica. Assim como nem todo quadro é uma obra de arte, toda tela é uma obra de arte, nem todo vitral tem essa característica, ou como obra de arte, ou como bem cultural. Aqui, no próximo slide, eu tenho, então, mais ou menos um esclarecimento de como é o processo. Então, essa é a montagem do painel. A gente tem um esquiço embaixo, na escala 1:1. A questão das medidas, elas são super importantes, porque elas vão para um vão, né? Então, a fidelidade do tamanho é fundamental, por isso a gente tem essa estrutura por baixo que nos ajuda a definir o tamanho. As calhas são cortadas, elas são de chumbo, né? Então, elas são super macias, é fácil de moldar. Depois que a estrutura é toda montada, os pontos de união são soldados para que se estabeleça uma estrutura fixa. Depois é feito o processo de calafetagem, que na verdade é uma impermeabilização. Se usa uma massa que é a base de óleo de linhaça, gesso cré e um secante, pode ter ou não pigmentos. E depois tem, então, a questão da fixação no vão. Normalmente são vãos de ferro, pode ser madeira. No Brasil é pouco comum essa estrutura estar direto na alvenaria ou na cantaria, mas isso existe na Europa bastante. Eu chamo a atenção aqui que a gente tem um outro elemento, que são as barras de fixação, que depois a gente vai ver no estudo de caso, elas servem para sustentar, para ajudar que a estrutura, às vezes também conforme o projeto, para que evite a flexão e ajude na estrutura do painel. Normalmente as janelas são janelas grandes ou pequenas, mas enfim, grandes janelas são formadas por módulos. Então, esses são os módulos que são encaixados na estrutura e fazem a composição do painel. Aqui é uma fotografia com uma vidraça de proteção, na verdade é uma vidraça isotérmica. Isso é um estudo ainda bastante pouco invulgar do Brasil, enfim, é um sistema de proteção que deve prever a ventilação também. Com relação à contextualização histórica do vitral, as origens do vitral, elas não são bem definidas, elas estão basicamente fundamentadas em fontes literárias, mas é conhecido os primeiros fragmentos no século XI, de Wissemburg, Augsburg, na Alemanha, mas o que eu chamo a atenção é que durante o românico já existia vitral, né? É lógico que o gótico, por todas as características, tanto arquitetônicas como o próprio tipo de pensamento escolástico, o apogeu, vamos dizer assim, o auge do vitral está vinculado ao período gótico e sempre, vamos dizer assim, com uma temática religiosa. A partir do Renascimento, pela própria especialidade do Renascimento, o tipo de pensamento e o surgimento dos vitrais, o surgimento dos esmaltes, o vitral, então, ele decai, em alguns países da Europa se perde
a técnica, mas em outros permanecem existindo, mas não com tanto vigor como no gótico. A partir do século XVIII, mais ou menos, com o romantismo e com o revivalismo de técnicas do pensamento medieval, com os movimentos de artes e ofícios e arte nova, se dá um ressurgimento no vitral, né? Ele ressurge, mas aí já com algumas características um pouco diferentes, e ele já passa, vamos dizer assim, a ter um caráter mais decorativo. Existe o vitral sacro, sempre, mas ele já adquire, então, um aspecto mais decorativo. No Brasil, a história do vitral, ela não está diretamente vinculada à nossa tradição portuguesa, né? Porque Portugal não privilegiou muito a arte do vitral. Então, nós temos técnicas como, quer dizer, artes como azulejaria, talha, que são mais, vamos dizer, fortes no Brasil, por essa tradição portuguesa. E no Brasil, a nossa tradição de vitral, ela está muito mais vinculada à imigração, tanto alemã como italiana, e os grandes polos, lógico, o Rio e São Paulo sempre foram cidades com grande potência, então o maior número de conjunto de painéis são nessas duas cidades. Existiram também muitos painéis importados, né, anteriores ao século XX, mas em regiões como Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul, foram polos que também se desenvolveram bastante. No nosso caso, aqui no Rio Grande do Sul, em 2008, eu fiz um levantamento pela Petrobras Cultural e a gente conseguiu mapear alguns dos painéis e as principais casas de vitrais do Rio Grande do Sul. Como eu disse, ainda é uma área que tem muita pesquisa a ser feita, tem muitas lacunas. Existem casas como Casa Pelker, Vidraçaria Porto Alegre, que não se tem muita documentação, mas as duas principais casas que a gente tem ateliês de vitral são a Casa Genta e a Casa Fait. A Casa Genta com um caráter, vamos dizer assim, mais... como seria a expressão mais adequada? É uma casa maior, ela tem uma estrutura na junta comercial, ela atua na área vidreira, não só com vitrais, mas teve várias sedes no Rio Grande do Sul, trabalhou na área de vidros automotivos, enfim, uma casa bem mais forte. E nós temos, então, a Casa Fait, que é a casa, vamos dizer assim, de origem desses painéis que eu vou apresentar logo a seguir, que tem um caráter muito mais familiar. Então, aqui eu vou me deter um pouco mais na Casa Fait, justamente porque é a procedência do painel que nós vamos dar uma olhada. É uma estrutura basicamente familiar, que é típico da tradição do vitral, que passa de pai para filho, né? E a gente tem, então, o primeiro vitralista é o Albert Gottfried Fait, que vem da Alemanha, e depois seus filhos vão seguir o trabalho do Albert Fait. Ali é uma fotografia, parte do ateliê. Muito desse ateliê ainda não se tem informação. Na época, justamente, desse inventário que foi feito em 2008, na junta comercial não se achou nenhum tipo de documentação, mas é claro que durante esse período muitos dos documentos da própria junta não estavam organizados, então pode ser que exista esse registro que não foi encontrado. A Casa Fait também possui uma manufatura, vamos dizer assim, é muito provável que, conforme a flutuação de trabalho, tivessem vitralistas, mestre vitralistas diferentes, então não apresenta nem assinatura do pintor, né, do mestre vitralista.
E também não existem datações nos vitrais da Casa Fait. Algumas características que a gente consegue identificar, ou pelo menos se aproximar da procedência, são esse uso de vidros opalinos, que depois eu vou mostrar com mais pormenor. Vamos dizer assim, a abundância desse material. Ele é uma casa que usa bastante vidro nacional também, então são painéis com menos densidade cromática, digamos, do que da Casa Genta. E se notam alguns tipos de assinatura. Esse, por exemplo, Fait Filhos, na primeira etapa, depois Hans Fait, e mesmo o próprio Hans Fait, que era um dos filhos do Albert Godfrey Fait, ele, quando ele restaura os painéis, ele troca a assinatura. Então, existe alguns problemas de datação. Esse exemplar aqui é da Igreja São Pedro, aqui de Porto Alegre. A gente tem também algumas... Foi uma casa que foi premiada, ela durante... Aí nos anos 30, mais ou menos, ela tem uma grande força de atuação em Porto Alegre. Aqui a gente pode ver novamente esses vidros opalescentes, que são vidros que são menos translúcidos. E aqui um trabalho... Esse exemplar é um exemplar que eu particularmente gosto muito, é da Igreja São José, aqui de Porto Alegre. Toda a igreja tem um projeto bastante fora do padrão, é um desenho do arquiteto Lutzenberg, e a gente pode ver esse pormenor aqui de trabalho de encaixe de calhas de chumbo com vidros bem pequenos, que se aproxima muito da técnica Tiffany. Aqui eu mostro, então, alguns detalhes de manufaturas da Casa Fait, justamente para tentar ilustrar o quanto difícil é de identificação e diferenças de manufatura, porque vamos dizer assim, a maneira de identificar um painel normalmente é pela característica gráfica, pela característica pictórica do mestre vitralista. Então, aqui nesse primeiro exemplar, a gente tem uma característica típica que facilita muito a identificação, que é do primeiro período da Casa Fait, que provavelmente é do Albert Godfrey Fait, que apresenta a volumetria feita a partir de achuras. Então, se identifica bastante a mão do artista, né? Aqui que é do cemitério São Miguel e Almas, aqui de Porto Alegre. Esse segundo exemplo, a gente já pode ver uma característica pictórica um pouco diferenciada, e aqui, que é na Igreja Luterana da Paz, também, são todos exemplares de Porto Alegre. E aqui nesse último eu trago, que é a Nossa Senhora da Saúde, que a gente pode ver que já a qualidade gráfica, a qualidade pictórica já é bem distinta dessas outras duas. Bom, então agora, dando esse breve contexto, eu vou entrar então no estudo de caso em si. E eu chamo atenção para essa imagem que, quando eu estava montando essa apresentação, eu me dei conta de um ponto interessante, porque eu desvirtuei, vamos dizer assim, a maneira tradicional. Eu quis fazer uma experiência, até gostaria muito do retorno de vocês, para ver o como que vocês entendem, recebem essa minha ideia, porque eu mostrei esse slide, normalmente seria o último slide da apresentação, ou seja, como ficou o restauro. E eu chamo atenção para essa imagem, porque, na verdade, eu quero dizer que este não é o restauro. Às vezes a gente tem uma polêmica com relação à própria valorização da profissão, a questão da regulamentação da profissão. O conservador-restaurador possui um campo de trabalho bastante, vamos dizer assim, difícil, pelo reconhecimento da profissão, pela valorização da profissão, e talvez
um pouco disso seja a nossa própria culpa, porque, na verdade, a gente considera isso o restauro, né? O resultado, e aí eu quero diferenciar que, na verdade, isso é o resultado final do restauro, e não o restauro. Eu acho que nós, como conservadores, no momento em que a gente conseguir, vamos dizer assim, ter em mente que talvez tão importante quanto, lógico que o resultado final é fundamental, mas que talvez tão importante quanto o resultado do restauro é o processo do trabalho. É o processo de restauro que vai diferenciar o restaurador, o conservador, do, vamos dizer assim, do artífice. Quem olha esse painel pode tranquilamente achar que foi um vitralista que fez a intervenção. Normalmente os vitralistas, vamos dizer assim, se consideram restauradores, porque eles têm a técnica e muitas vezes eles têm a perícia manual e a técnica e podem ter um resultado plástico tão bom ou superior quanto um restaurador. Mas o processo e a tomada de decisão é necessário que tenha uma fundamentação teórica e um conhecimento prévio dentro da área da conservação. Mas, de qualquer maneira, então, vamos ao tratamento em si. Esse tratamento, ele tem um objetivo, normalmente, quando a gente vai iniciar um trabalho, a gente precisa se perguntar o porquê desse trabalho, e para que esse trabalho, e para quem. E dentro dessas questões todas, a gente monta, então, vamos dizer assim, uma diretriz do que é necessário ser feito. Lógico que tem que ser feito uma avaliação inicial, uma conversa, esse é um trabalho particular, né? Então, é de um colecionador. Então, é fundamental entender qual o valor desse objeto para o colecionador. Inclusive, foi bastante interessante o processo do fechamento desse trabalho, de negociação, porque a primeira pergunta que o colecionador me fez foi quanto valia. Quando eu passei o orçamento, ele me perguntou o quanto valia, né, esse painel. E eu prontamente disse, olha, não existe um mercado que avalie o valor de vitrais no Brasil, e o valor do trabalho não necessariamente está vinculado ao valor de mercado do material, e sim muito mais relacionado à expertise do profissional, ao material que vai ser usado, ao tempo de trabalho. Então, nesse aspecto, foi uma experiência bastante interessante. Então, o processo inicial do restauro foi o acondicionamento, esses painéis não estavam em loco, ou seja, não estavam num vão. Então, foi esse acondicionamento para trazer para o ateliê. Dentro disso, o mapeamento e o reconhecimento do material, a identificação da procedência, o levantamento histórico, a análise, lógico, do estado de conservação e a documentação que vai acompanhar o processo de tratamento do começo ao fim. O tratamento se deu todo em ateliê, justamente porque o tipo de dano tinha que ser feito em ateliê, né? E esse, no caso, é a fotografia do meu ateliê atual, que agora ele é um ateliê de pequeno, médio porte, e agora estou muito satisfeita porque estamos com, quer dizer, todos os equipamentos têm rodas, então é fácil é um espaço versátil que permite uma mobilidade bastante grande. O material usado para o restauro, a maioria deles são materiais importados, e a base teórica para o tratamento se usou os conceitos dentro do restauro, tanto moderno quanto contemporâneo, onde a gente prevê uma questão de interferência mínima, retratabilidade, distinguibilidade e retratabilidade no sentido de que, vamos dizer assim, que no futuro, caso hajam novas tecnologias, seja facilmente
não sei, substituído ou que se permita um novo trabalho em cima da intervenção que foi feita. Bem, aqui eu tenho o painel em si, antes do tratamento. O proprietário, ele não me deu a informação da origem exata desse painel, mas o que ele me disse que seria um painel único. Então, justamente por isso essas duas fotografias, porque na hora que eu recebi esses 4 módulos, eu tentei encaixar, porque o que é estranho é que eles têm todos a mesma largura, todos têm aproximadamente 66 centímetros de largura, o que permitiria, por uma lógica, estar no mesmo vão. Mas pela coerência iconográfica, me parece que não, que são painéis de vãos diferentes, ou, enfim, talvez pudesse ser nessa combinação, mas dentro dessa apreciação, nós chegamos à conclusão, quer dizer, o próprio cliente resolveu colocar o painel tratado em 2 vãos separados. Aqui o que eu posso dizer é que a procedência desses vidros são vidros de 3 milímetros, a maioria é importado, se nota o uso de grisalha, esmaltes, e aqui, então, essa abundância, principalmente nesses 2 aqui, o abundante uso de vidros opalinos aqui, que são totalmente opacos, e os opalescentes, que são semi-translúcidos. E ele possuía aqui a assinatura, a identificação foi fácil, porque, quer dizer, essa parte de vidros opalescentes já poderia nos indicar a procedência da Casa Fait, mas existia uma assinatura, que depois eu vou mostrar para vocês, que confirmava, então, a procedência. Aqui, então, eu tenho a parte de baixo dos painel. Esse aqui tinha aproximadamente uns 35 centímetros de altura, então é um painel menor. Ele estava num estado de conservação bastante problemático, né? Inclusive a próprio transporte e de se estruturar. Essa é a parte superior, a gente pode ver que existiam várias lacunas, alguns vidros fragmentados, e aqui a documentação do vitral, normalmente, como tem ali na primeira foto, e eu vou voltar a mostrar para vocês, a gente costuma fazer 4 diagramas. Então, são 2 diagramas do estado de conservação, com, no caso, o vitral, a gente coloca, esse seria o anverso, ou seja, a parte de dentro. Então, a gente tem uma documentação do anverso, uma documentação do reverso, uma documentação do estado de conservação e a outra documentação da intervenção. Toda essa documentação, ela é, vamos dizer assim, junta e se faz um relatório que depois esse relatório vai ser entregue, fica, assim, guardado nos meus arquivos, né, na documentação, vamos dizer assim, do conservador, e uma cópia é dada para o proprietário. Aqui a gente tem a parte superior do outro painel, então a gente pode ver aqui que tinham várias lacunas, faltas de vidro, que isso é um processo complicado de saber resolver. Então, aqui a gente tinha algumas fraturas instáveis e fraturas estáveis. Aqui essa grande lacuna com perda de material. Essa é a parte de baixo, talvez a parte mais complicada, porque a gente não possuía muitos fragmentos, e fragmentos provavelmente com um tipo de informação, não existia nenhum tipo de documentação fotográfica que pudesse nos responder o que fazer nessa zona. Era um painel, como vai voltar para uma casa particular, o tipo de, vamos dizer assim, de intervenção aqui teria que ser esteticamente, vamos dizer assim, que não prejudicasse a fruição do conjunto, e, ao mesmo tempo, que não provocasse vamos dizer assim, uma falta de autenticidade, né? Então, aqui, é lógico que isso tudo
na medida que a gente vai se aproximando do objeto, a gente vai pensando automaticamente. Esse processo ele não é assim completamente linear, né? Nem completamente, vamos dizer assim, metodológico, mas ao mesmo tempo que, à medida que se vai se aproximando e tratando o objeto, a gente vai conseguindo ter alguns tipos de soluções. É lógico que não existe uma solução completamente correta, vários tipos de soluções podem ser adaptadas, mas como conservadora e como, vamos dizer assim, teórica, embasada em certas teorias e dentro de um conceito, a tomada de decisão é o que vai fazer a diferença no processo de tratamento. Então, o tratamento começou com a conservação curativa, que é uma nomenclatura que se usa a partir de 2008, pelo encontro do ICOM, que se tenta, então, normalizar uma nomenclatura. E dentro desse tipo de, assim, dessa etapa de tratamento, se dá a parte de higienização, a remoção de sujidade, quer por via mecânica ou via química, com o bisturi, água destilada, água deionizada, um aspirador de baixa sucção. Esse processo, ele é um processo interessante porque ele é um pouco, vamos dizer assim, invasivo, mas ele é pouco, e ele nos auxilia, como processo inicial, a própria aproximação e conhecimento do objeto para justamente uma tomada de decisão. Aqui eu tenho elencada várias, vamos dizer assim, várias atividades de restauro, né, da intervenção em si, ligada à restauração. Então foram substituídos vários vidros, algumas calhas que não cumpriam a sua função foram substituídas também, reforços de soldas, a gente teve que trocar toda a massa, remover a massa original e trocar por uma massa nova para que o painel ficasse mais estruturado. Algumas fraturas estáveis, eu optei pelo uso de resina com cura UV, né, da Loxiel, vamos dizer assim. E depois também foi feito um sistema de barra de fixação, que depois eu vou mostrar com mais calma, justamente para manter, um pouco diferente do normal, para manter uma maior, conseguir manter a estrutura com mais estabilidade. Então, aqui, nesta imagem, a gente começa a ver o painel já mais em detalhes. A gente tem essa fotografia aqui, infelizmente, não está no mesmo nível, mas, por exemplo, aqui é a escolha do novo fragmento, que vai substituir essa lacuna. A gente tem uma grande, vamos dizer assim, sorte de que são vidros com um tipo de pintura muito simples de reprodução e, vamos dizer assim, dentro do mercado, esse é um vidro importado, mas dentro dos fornecedores nacionais a gente conseguiu um vidro muito próximo, que vocês vão ver depois em outra parte do painel, isso não foi possível. Aqui, então, eu também tenho um detalhe do painel, da parte inferior do segundo painel, né? E, então, aqui a gente tem uma grande lacuna, onde foi substituído por um vidro float, branco, transparente, né? Aqui foi feito, então, uma mimetização, porque ao mesmo tempo que se tem que preencher essa lacuna, eu preciso que ela se mimetize o máximo possível, sem que eu cometa, vamos dizer assim, um falso histórico. Ao mesmo tempo, eu não tenho informação suficiente para saber exatamente como era esse fragmento. Então, se optou pela continuidade do desenho, né? E simplesmente depois uma aguada. Então a gente pode ver aqui o fragmento já pintado, isso é a grisalha, aqui com contorno, com as linhas de contorno, e depois uma aguada de grisalha no mesmo tom. A gente pode ver, assim, quando vê o fragmento mais próximo, que ele é um tom
um tom acima, ou seja, ele é um pouco mais escuro, às vezes diferente de outros processos dentro da área da conservação e restauração. No vidro, assim, é pertinente que ele seja sempre um tom acima, porque como o olhar, como a gente está trabalhando contra a luz, vamos dizer assim, o olhar vai sempre se aproximar da zona mais clara. Quando eu tenho um contraste de luz, a zona de maior passagem de luz vai ser aquela que vai me chamar mais atenção. Então, no momento em que eu escureço ele um pouco mais, eu consigo com que ele entre na composição sem criar, vamos dizer assim, tanto conflito ou tanta competição com o resto da composição. Aqui é o primeiro conjunto que eu mostrei, né, daqueles vidros opalinos. Então, aqui foi feito o corte do vidro, né, a reprodução, isso aqui são esmaltes e grisalha, e depois ele colocado com as calhas de chumbo. Aqui poderia ser usado uma resina epoxida, que funcionaria, vamos dizer assim, em termos plásticos, talvez com um resultado melhor, mas como é uma fratura instável, ou seja, como esse novo fragmento facilmente pode se desprender e o painel vamos dizer assim, ele vai ficar vedando um vão externo, as resinas, como não vão ter um controle de atmosfera e de umidade e tanto a própria insolação, né, a radiação solar, eu ainda opto, na maioria dos casos, pela calha de conserto, quando isso não vai ser vamos dizer assim, tem que se pesar o quanto isso pode afetar na fruição do conjunto. Alguns fragmentos também, algumas lacunas, quando são muito pequenas, elas podem ser completamente preenchidas com resina e não com fragmento de vidro. Agora, atualmente, a gente está fazendo um tratamento que vai para museu, então, aliás, o primeiro objeto, o primeiro trabalho de restauro que eu fiz aqui, no Brasil, né, que vai para museu. Então, neste caso atual, a gente optou pelo preenchimento com resina. Aqui também a mesma situação, eu tinha uma lacuna que era facilmente preenchida com essa continuidade do próprio desenho. Existe uma outra questão que se alguns restauradores na Europa, eles fazem uma marcação, isso é um pouco polêmico, porque em algumas áreas da conservação não se deve marcar, vamos dizer assim, a intervenção do restaurador, mas isso acontece em algumas linhas de tratamento europeus. No meu caso, nessa situação, eu procuro, sempre que possível, marcar o novo fragmento, mas eu uso, vamos dizer assim, uma técnica um pouco, talvez uma solução intermediária, onde eu faço a marcação na parte do fragmento onde vai ficar embutido na calha, ou seja, o vidro tem um registro de que é um material novo, mas aparentemente não se percebe desde que se abra o painel, né? Ele só vai ser realmente confirmado que é um fragmento novo na hora que houver uma outra intervenção. E lógico, eu tenho apoio também da documentação, então facilmente pode se distinguir o que seria um material novo do original. Bem, essa é a parte, então, eu diria, mais cabeluda, porque nós tínhamos perdido grande parte da matéria original, e aí fica o questionamento de como preencher essas lacunas de modo a não perder a fruição do conjunto. Era uma área grande, então esse fragmento, por exemplo, ele tinha uma multifratura aqui, o vidro original, então se optou por uma réplica, né, por uma reprodução daquele fragmento.
Os fragmentos originais, normalmente, eu devolvo para o proprietário, ou se eu percebo que o proprietário não tem interesse em ficar com os fragmentos originais, eu tenho um banco por vontade própria, eu tenho um pequeno banco de vidros que foram restaurados, que são identificados, para que talvez no futuro possa haver alguma pesquisa, enfim. Eu tenho um banco de material no ateliê. E esses vidros aqui, então, se optou por seguir um desenho, vamos dizer assim, criativo, ou seja, foi um desenho que foi inventado, digamos assim, que nos conduziria para o falso histórico, mas eu tentei procurar aqui uma diferenciação. Os vidros são mais ou menos, a coloração na massa é mais ou menos similar, então ela é difícil de identificar entre o original e vamos dizer assim, a intervenção, mas eu optei por fazer uma estratégia um pouco diferente. E aí eu digo que o restaurador, ele não é, vamos dizer assim, criativo na intervenção, apesar de ter sido um pouco inventivo essa parte, mas ele pode ser muito criativo na solução. Então, na verdade, o que eu optei aqui foi fazer os novos fragmentos com desenhos similares ao que eu já tinha aqui, porém, eu queimei a grisalha numa temperatura um pouquinho mais alta do que o padrão, vamos dizer assim, dentro da faixa entre 600 e 650, mas ela é um pouquinho mais alta do que o padrão, o que permitiu que ele ficasse um pouco vitrificado, ele não ficou fosco como os outros. Então, o que acontece com essa parte desse painel é que quando eu tenho uma luz refletida, eu percebo perfeitamente quais são os vidros que não são originais. Mas no momento em que o painel tem uma luz emitida, ou seja, uma luz por trás, ele fica mimetizado com o conjunto. Aqui eu tenho, então, uma imagem, né, dos vidros antes de serem queimados. As grisalhas normalmente se queimam entre 600 e 650, como eu falei, os esmaltes mais baixos. Aqui são alguns testes de queima para poder chegar no tom, para saber qual o tipo de pigmento dentro daquele vidro opalino, os testes das grisalhas. Aqui eu tenho uma fotografia bastante antiga de uma colega lá da Batalha, ela chama Clarice Duarte, ela é brasileira, trabalha agora em Portugal, e é mais até para mostrar esse sistema aqui, que é o nosso cavalete. A gente trabalha normalmente para pintar o vidro, a gente precisa de uma mesa de luz, né, porque o efeito dele, sem a luz, a gente precisa controlar qual vai ser o efeito final, então eu preciso de uma luz refletida. E aqui eu trouxe, então, a fotografia do unidor, que é um instrumento, assim, é uma ferramenta fundamental para o vitral, porque é ele que faz, vamos dizer assim, as aguadas, quando a gente espalha o pigmento, a gente espalha por esse pincel aqui, que é com pelos de texugo. Aqui são outros equipamentos que a gente pode fazer para raspar, porque, na verdade, vamos dizer assim, o conceito do vitral, da pintura no vitral, é esse jogo de, vamos dizer assim, de controle de passagem de luz, né? Mais luz ou menos luz, ou seja, a volumetria, o trabalho não é exatamente pela cor, mas sim pela entrada e saída de luz. Bem, aqui então já é o processo final, a parte de soldagem dos novos fragmentos, a calafetagem, que é uma calafetagem pontual. Aqui são as barras de fixação, né, que eu comentei. Este painel, como ele é um painel baixo, lógico, a gente tem, na situação dos vitrais, às vezes a gente tem grandes catedrais na Europa, ou janelas altas, em que o tipo de solução é completamente diferente de painéis que vão ser vistos muito próximos, né? Então, aqui, se eu colocasse uma barra de fixação vertical ou horizontal, como de costume, iria interferir muito na leitura da imagem, né? Então, eu optei por fazer um reforço dentro do desenho
da figura, né? Esse painel, normalmente, quando a gente tem linhas muito retas, ele tem uma fragilidade para fletir maior, então era importante que se colocasse essas barras de fixação. Bom, aqui, então, a gente tem a nossa, vamos dizer assim, a nossa fotografia tradicional do antes e do depois, né? Então, aqui a gente tem essa lacuna, que também foi um problema. Eu tinha esses dois fragmentos, essas duas linhas aqui que me sugeriram, vamos dizer assim, eu teria que dar uma continuidade, mas, ao mesmo tempo, eu queria ter o mínimo de interferência possível, então, eu simplesmente tentei dar uma continuidade dentro dessa figura. Esse fragmento aqui, ele tinha uma fratura em ângulo aqui que me impossibilitava de pôr, vamos dizer assim, ou eu teria que pôr 2 vidros, porque o corte em 90 graus num vidro é muito complicado, então eu optei por, vamos dizer assim, infelizmente eu tive que tirar um pouco da matéria original e encaixar um novo vidro. Então aqui a gente tem esse fragmento, que também é novo, e essa parte aqui. Aqui a gente tem aquela situação que eu falei, onde a gente tinha uma grande perda de material original. Este fragmento aqui de vidro, como não tinha uma grande pintura, assim, uma pintura de grande importância, eu optei por colocar, como eu já tinha muitas calhas de fratura, eu optei por um fragmento novo, assim como esse aqui. Esse aqui, por exemplo, tinham 3 ou 4 fraturas, então eu também, para não ficar marcado com as calhas de chumbo, eu optei por um fragmento novo. E aqui, sim, acho que essa é a parte mais polêmica e a que me deixou mais confusa, porque eu tinha uma composição em que eu não possuía condições no mercado nacional, não se podia importar, né? A gente tem alguma dificuldade de importar pequenas quantidades de vidro, então a gente tem que se deter aos fornecedores nacionais. Então, praticamente, deste painel aqui, o material original é apenas esse aqui. E esse painel, então, porque esses vidros eram vidros opalescentes, né? Eles eram azuis com luz refletida, mas marrom com luz emitida. Então, nesse caso aqui, eu chamei o proprietário, eu fiz uma seleção dos vidros que teriam no mercado, e aí se escolheu a complementação desses painéis aqui, desses vidros opalinos azuis. Aqui, então, eu tenho o diagrama final, que foi aquela foto inicial. Esses são os vidros, aquele diagrama que eu falei, anverso, reverso. Aqui estão os vidros substituídos, as calhas, as calhas de conserto. Aqui o painel com luz emitida e com luz refletida. O mesmo nesse. E era isso. Eu agradeço. Vamos ver o que a Andréia... passo a palavra para a Andréia, e se vocês tiverem qualquer pergunta, eu vou ficar muito satisfeita em responder. Obrigada. Andréia? Oi. Mariana, aqui que eu vou te dizer. Maravilhoso, como sempre. Muito obrigada. Cansa de ouvir. E sempre é importante, né? Como a fala de alguém que tem um conhecimento, né, teórico, metodológico, que sabe quais são os problemas da profissão, que ele fala, né? Então, tu percebes muito bem quando um conservador restaurador está muito preocupado com o falso artístico, com o falso histórico, com a retratabilidade, com como que a gente vai intervir num bem sem que ele perca, né, a sua originalidade, né? Mas igualmente tu tem que identificar que ele teve uma intervenção. Então, sempre é muito legal escutar, né? Porque isso aí ele traz sempre essas conversas, né, na academia, mas como que nós vamos fazer isso aqui? Mas como que a gente faz? O dilema para quem trabalha com patrimônio cultural, com
bens culturais, com conservação, restauração, eu acho que a cada trabalho é um dilema diferente. Sim. É um quebra-cabeça e tentar procurar a solução, né? Não sei se tu estás vendo a parte das pessoas que estão falando um monte de coisa que, com certeza, eu acho que tu deve estar vendo, né? A tua palestra é fantástica, essa parte do teu trabalho que é maravilhoso. Tem a Márcia, que é do Museu de Florianópolis, onde você fez o projeto de restauro, né? Sim. Ela também está participando. Tem pessoas de Argentina, de Rosário. Então, eu tive a oportunidade de praticar meu espanhol teclado, então é muito bom. E são essas coisas que também a gente começa a se questionar, né, Mariana? Por exemplo, tu, além de tudo, o que tu trabalhou, tu teve uma parte no segundo vitral que tu teve que substituir muito, né? Sim. E aí, sabe, chegar a ter essa decisão de tu falar com um dono, bom, como que eu faço? É complicado, né? Eu não sei, porque, obviamente, a minha área não é especificamente vitral, mas eu sempre quis, né, saber. Existem ainda casas que fazem esse tipo de trabalho? Eu não tenho conhecimento aqui no Brasil, né? Porque, geralmente, tu não utilizas muito vitral. O vitral, como ele foi utilizado antigamente, tu não vê novos locais que tenham essa característica do vitral ele desenhado, aquelas feições, né? Aquelas pinturas. Então, como tu estás acostumada, tu tem conhecimento, porque assim, tu tem que importar material se tu quer, e fica difícil. Sim. E no questão de todas aquelas edificações um pouco mais antigas, né? Tem algum lugar que tu consigas recorrer? Tem alguém que ainda está trabalhando e fazendo esse tipo de vitral que a gente está acostumado a ver? Tem. Existem algumas casas, não é assim, não é um fazer muito comum. Mas existe. Aí existe também ainda aquela questão da tradição de casas antigas que passam de pai. É um conhecimento que ainda é muito familiar. Nós não temos, quer dizer, temos poucas formações, algumas pontuais, assim, de cursos pequenos, mas normalmente voltados ao fazer a obra nova, né? O que a gente tem no Brasil, que é o mais complicado, é que normalmente quem restaura vitral é o vitralista. Então, existem vitralistas, existem bons vitralistas. É lógico, eu sou, vamos dizer assim, meio suspeita, porque para mim a produção da Casa Genta e da Casa Fait eram mestres vitralistas com uma tradição enorme, então difícil se conseguir ainda, vamos dizer assim, painéis de tão boa qualidade, mas tem sim. Existe em São Paulo fornecedor de material, e às vezes alguns, pelo fato da gente estar no sul, para nós, às vezes é mais fácil vir material, era mais fácil, agora está um pouco complicado, mas enfim, material do Uruguai e da Argentina, que tem uma tradição maior, né? Sim, o tipo de estilo arquitetônico, né? Ele chama bastante. Tem uma pergunta da senhora Margit, que como o cliente recebeu esse restauro? A parte além do transporte e o cuidado da embalagem, eu quero saber também, e vamos incrementar essa pergunta, todo o cuidado que deve ter sido para colocar no local que seria. Então, tu também acompanha essa parte da colocação?
Sim, isso é conforme o tipo de contratação, né? Na verdade, eu gosto de supervisionar a colocação pelo auxílio, né? De como manejar, enfim. Neste caso, o conservador tinha, a esposa dele era mais ligada à área da arquitetura, então foi tranquilo, vamos dizer assim, a colocação por parte deles, né? Mas isso depende muito do tipo de contratação, né? Inclusive, nessa situação foi muito interessante, e eu alerto aqui para que me chamou a atenção, o papel do conservador como um agente legitimador da obra, porque no final eu acabei percebendo que o objeto que ele tinha, ou seja, o painel que ele tinha, que ele não sabia qual era o valor, que ele não sabia qual era a procedência, depois que ele teve um tratamento, ele teve uma pesquisa, ele teve uma documentação, e aquilo passou a acompanhar o objeto, ou seja, vamos dizer assim, acaba que agrega, vamos assim, agrega um valor ao objeto, e isso é papel. Isso pode ser também o papel do conservador, né? Sim, as múltiplas facetas, não é só o saber fazer, é também todo aquela carga que a gente coloca na profissão, né? Que aumenta, digamos assim, o valor na atividade que a gente faz. Nem sempre é o valor monetário, mas é o valor patrimonial, esse valor documental que vai acompanhar o bem, né? A Luísa, ela disse que a palestra foi incrível, né, para exemplificar os dilemas da profissão na prática, né. Ela está no primeiro semestre do curso de Conservação e Restauração e recém está conhecendo os teóricos. Então, veio exatamente a calhar. A professora Andrea, ela te parabeniza e ela diz que, obviamente, ela é apaixonada pelo teu trabalho. E ela gostaria que tu falasse sobre a tua atuação, a tua experiência mais desafiadora nas alturas. Então, ela sabe alguma coisa que a maioria não sabe. Bom, eu acho que eu sou um pouco apaixonada, quer dizer, é bom ser apaixonada pelo que se faz, né? Mas o restauro de vitral, ele tem uma particularidade, porque ele, além da perícia e, vamos dizer assim, as obras, além da minúcia e da perícia de executar, ele tem um quê de trabalho um pouco mais bruto, vamos dizer assim. E para mim, o apiamento, a gente chama de apiamento, né? O apiamento e a colocação dos painéis. Eu gosto de restaurar, eu gosto muito, mas subir nos andames e enfrentar aquela adrenalina da colocação e da remoção e da colocação é uma coisa que é assim uma cachaça, porque, enfim, é um processo onde a concentração ela tem que estar 100% e o erro é zero, né? Ou seja, eu não tenho possibilidade de erro. Assim, é uma atuação onde eu não posso ter margem de erro, porque se escorrega, se eu vamos dizer assim, giro mal ou qualquer coisa, eu corro o risco de perder tudo. E é uma perda que é irrecuperável, porque eu perco todo o material original. Então, assim, vamos dizer que é uma parte que eu gosto bastante dessa... Depois que se coloca, né? Dá uma sensação muito boa. Eu sempre tenho a sensação de que poderia ficar melhor. Isso quem me acompanha no trabalho sabe muito bem, que está me ouvindo e sabe muito bem. Também, que te conhece muito bem. Sempre podia ser um pouquinho melhor. Mas a realização é muito grande. Basicamente, tu está, na verdade, sempre no fio, né? Então, é adrenalina no máximo, mas ter também um momento de calma, porque essa adrenalina demais, ela pode dar aquele margem que a gente não tá disposto, né? A ver, né? O que pode ter. A Márcia,
ela pergunta se tu poderias falar um pouco das patologias das pinturas, das camadas pictóricas, sobre os vidros, nos vitrais, e como fazer para melhor conservar, quais cuidados que a gente poderia ter. Bem, Márcia, a questão do destacamento, né, da camada pictórica, vamos dizer assim, de maneira mais simples, a gente poderia classificar em 2 tipos, que é o pulverulento, que é aquela perda de camada pictórica que é da superfície toda, e nesse caso é uma patologia muito complicada de tratamento, muito complicada, e depois a gente tem um tipo de destacamento que é pontual. Normalmente ele é de uma procedência provavelmente da manufatura, ou excesso de calor, ou falta de calor na hora da queima do material original. E aí a gente consegue estabilizar, né, com paraloide, com aplicação de paraloide pontual. Existe uma técnica específica para... Eu não posso cobrir a superfície porque ela levanta toda, mas existem processos, sim, de estabilização da patologia. Perfeito. A Amanda Pinto, ela disse: Mariana, no começo da palestra, você falou que a Casaveito utilizava vidros nacionais para a montagem dos vitrais. Seriam fornecedores nacionais de material importado ou produtores de vidros nacionais? Márcia, como é o nome, perdão? É Amanda Pinto. Amanda, na verdade, assim, eu disse que a Casa Faito usava vidros nacionais por uma coisa muito simples. Na verdade, o mercado nacional produz vidro colorido. Hoje nós temos 4 cores. Eles são vidros mais, vamos dizer assim, esmaecidos, eles não têm uma densidade cromática, que é o âmbar, o verde, o roxo e azul, que é o vidro ártico, que a gente chama. Mas, na verdade, o uso do vidro nacional é uma simples questão, vamos dizer assim, financeira, de facilidade, é um vidro mais barato, então eu consigo, vamos dizer assim, baratear o meu custo e simplificar, né, a produção, mesclando, então, um pouco de vidro nacional com o vidro importado. Elizabeth Grillo, ele diz: a proteção no verso da área das calhas foi com material similar? A proteção, ela provavelmente está chamando a barra de fixação, né? Sim. Então, a gente usa normalmente, ela pode ser de latão ou ferro, né? Ela tem um tratamento para evitar a oxidação, e normalmente se usa ou uma cinta de cobre, que é soldada nas calhas, mas eu ultimamente uso para fixar essa barra de fixação a própria calha. Eu tiro a alma da calha, né? E com a aba eu faço quase como uma cinta. Então ela é soldada, fixada, e depois eu fecho e prendo com o próprio chumbo, justamente para evitar a pilha, né, nos metais. Perfeito. A Kerlen, ela perguntou se seria possível tu voltar no slide com a restauração pronta e mostrar onde está o pedaço de tom acima. Vamos ver. Agora que a gente está sabendo tudo, a gente vai querer ver os detalhes. Aqui, ó. Aqui a gente tem este fragmento pequenininho aqui, e aqui vocês podem ver que ele está um pouquinho mais escuro. É que olhando bem, a gente aí... Igualmente, tu fez um gráfico depois, onde tu, digamos assim, tu marcou quais são as que tu substituiu, né? Claro, eu vou te mostrar aqui, vamos dizer assim, logo na primeira entrada. Aqui. Uhum. Ou seja, é isso que eu digo, o painel, o relatório acompanha esses gráficos. Esses gráficos são feitos pelo anverso e pelo reverso, porque às vezes eu tenho patologias pelo lado de frente, às vezes eu tenho patologias diferentes pelo lado de trás. Então, eu faço 2 gráficos do estado de conservação,
anverso e reverso, e depois eu faço os mesmos 2 gráficos com a intervenção. Por exemplo, essa achura, e aí a gente, existe normas do Corpus Vitriarum Mediae, que é vamos dizer assim, uma grande organização na área do vitral, europeia, e a gente eu uso a nomenclatura do Corpus Vitriarum junto com o Centro de Conservação da Batalha, que foi onde eu aprendi, e às vezes eu ainda tenho que adaptar algumas, vamos dizer assim, algumas situações que são particulares, mas existe uma norma, um padrão de desenho para justificar cada tipo de situação. Perfeito. Anne Crispim, ela pergunta se para a limpeza mecânica do vidro utiliza somente água destilada ou algum tipo de substâncias para a conservação. Isso é como qualquer outra área da conservação, né? Vamos dizer assim, a gente vai tentando sempre com os solventes menos nocivos, mas sim, pode-se usar outras substâncias. É lógico que aqui no Brasil a gente trabalha com vidros jovens, que a gente chama, né? Não são vidros medievais, então o tipo de, por exemplo, assim, acetonas e outros tipos de solventes um pouco mais agressivos não se usa em vidros medievais, mas como a gente tem vidros jovens, essa flexibilidade do solvente ela é bem maior. Pois é, nós terminamos com as perguntas. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre o trabalho. Eu sei que eu queria te fazer a pergunta, assim, como tu tens o teu ateliê e tu já trabalhas há anos com a parte vitral e tu já ministrou aulas especificamente sobre vitrais e conservação e restauração, quem procura o serviço, tu poderias definir quem mais procura, por exemplo, é aquela pessoa que tem um vitral em uma casa antiga e que ele quer, porque é um afeto que ele tem, ou são instituições que, pela relevância na sociedade, pela antiguidade na sociedade, que ele vai querer preservar. A maior parte dos trabalhos são institucionais, são de órgãos públicos, né? Ou igrejas, paróquias, talvez a maior quantidade mesmo de painéis são em igrejas. Existem alguns particulares, sim, não é o mais comum, são trabalhos menores, mas as grandes campanhas são instituições públicas. Também pelo tamanho, né? São grandes dimensões, né? Acredito. E para fazer aquela parte do transporte, como que é acondicionado um vitral e como que tu consegues, por exemplo, quando tu tem que colocar ele na altura, e é uma altura, como que tu faz esse manuseio, como que ele é erguido? Normalmente, ele? Normalmente eu tenho que embalar, né? Eu procuro usar, por exemplo, dependendo da situação, eu não embalo muitos painéis, eu procuro embalar painel por painel. Lógico, às vezes tem que se colocar mais que um, né? Mas para baixar e para subir, ele tem que ser 1 a 1. Então, normalmente com um compensado fino, uma madeira leve que facilite também, eu prendo ele, às vezes prendo no próprio compensado segure, e aí o que tem que ser feito às vezes o lado de dentro é mais baixo da edificação do que o lado de fora, então o acesso é por dentro, isso tudo depende de situação para situação, se não tem que ser, vamos dizer assim, um sobe numa parte do andar, poderia ser içado, também tem essa situação, é possível. Eu prefiro porque às vezes na hora de, vamos dizer assim, se eu tenho que içar, ele pode balançar, enfim, eu prefiro escalonar no andaime. Então, assim, vem uma pessoa aqui, segura o painel, a outra sobe, pega, e aí vai subindo dessa maneira.
É uma profissão de risco, né? Não, mesmo. Pois é, não é para todo mundo. E subir em andaime, pegar o vitral e tentar instalar o vitral, né? Essas normas de transporte eu tava curiosa, né? Porque, obviamente, a gente vê muita coisa em pinturas ou em outros itens, né? Mas o vitral, geralmente, quando a gente vê, ele é maior, né? Ele é muito maior e ele deve ser mais pesado. Eu nunca peguei, mas acredito que por toda a composição que ele tem e pela espessura, né? Ele deve ser um pouco mais pesado. Então, bastante trabalho braçal. Sim, é que às vezes, como é que eu posso dizer? Às vezes o acesso ao painel, quando é uma edificação, é mais complicado, algumas vezes é mais complicado o acesso de andaime, de balancim, de plataforma, equipamento de segurança, do que às vezes às vezes é uma pequena interferência, uma pequena intervenção que tem que ser feita que exige uma estrutura gigante. Esses são os desafios, né? Que a gente Sim. tem. E a gente tem que gostar, né? Então, isso aí, para quem gosta, não é problema. Pelo contrário, quando tem mais desafios que a gente se prova que a gente é capaz e eu acho que se entusiasma mais. Toda profissão é assim, né? Quando a gente precisa gostar do que faz. É. Esse aí é o segredo, né? Para trabalhar feliz, eu acho. Mariana, a gente não tem mais perguntas. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Né? O pessoal gostou muito da tua apresentação, maravilhosa. Nós chegamos um momento a ter mais de 90 pessoas te acompanhando. Uau! A gente sabe, né, que é um trabalho e realizado por profissional qualificado, ele tem um preço, digamos assim, para outros profissionais muito maior, né? Porque a gente consegue ver esses problemas metodológicos e éticos, né? Que a gente se depara, bom, nós vamos fazer isso aqui ou aquilo lá. As duas coisas estão certas, mas a gente precisa escolher né? A gente agradece a tua disponibilidade, sabemos que não é fácil, a todo mundo que ficou até agora nos acompanhando, muito obrigado por ficar até agora. Essa apresentação vai ficar gravada, nos próximos dias ele vai estar disponível no site da PREC, da UFPEL, no Tão Longe, Tão Perto. Então, agradeço muito. Eu vou deixar contigo a mensagem final para a gente se despedir de todo mundo. E, por minha parte, foi um prazer enorme conseguir ou tentar mediar, porque com uma profissional assim, não tem muita coisa para mediar, né? Então, a gente tem aquelas dúvidas normais, né? De uma pessoa que sempre vê, né, a distância, porque eu não subo em andaime, então essas dúvidas normais, né? E nunca vi o posicionamento, então são umas obras de arte, um patrimônio à altura, né? Então deixo contigo as palavras. Tá, ok. Eu quero agradecer a André, agradecer a todos que estão envolvidos em toda essa organização, as pessoas que a gente não vê e que trabalham bastante. E agradecer em especial a todas essas pessoas que assistiram. Eu fico muito contente em poder dividir o meu trabalho, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu deixei aí o meu contato, qualquer coisa que alguém queira alguma consulta, eu estou à disposição, basta acessar ali o meu, escrever ali para o meu e-mail e eu prontamente, com muito gosto, irei responder. Um abraço a todos. Muito obrigada por vocês estar participando com a gente em mais esta edição de Conservação em Pauta. Durante o mês de agosto nós teremos mais. Fiquem atentos a nossos canais nas redes sociais.
Agradecemos muito que vocês tenham ficado conosco até essa hora e nos encontramos no próximo Conservação em Pauta. Boa noite a todo mundo. Tchau, boa noite. Podem ficar um pouquinho mais para a gente conversar depois. Mariana, apaixonante o teu trabalho. Obrigada! Eu fiquei louca, eu parecia, sabe, aquelas crianças, sabe, que quando tu mostra um doce e tu queres saber, tá,